Irmão, lá na nossa página 41, nós vamos estar seguindo na questão de esclarecimentos. E nós estamos no item 5, que fala da rebelião de Lúcifer. Aonde nós temos, inclusive, duas passagens bíblicas. Eu tenho certeza que eu tinha uma Bíblia aqui. Tem duas passagens bíblicas que é de Isaías e de Ezequiel, que eu tenho certeza que você já as conhece. Se você não as conhece, você está em profundo delito e pecado. Então, Isaías 14, 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Eu subirei, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Bom, essa é uma profecia, você vai ver no livro de Isaías, vem falando sobre profecias de várias nações. Tem aqui profecia de Babilônia, a restauração de Israel, profecia sobre os assírios, filisteus, Moabe, e traz no contexto de o hino triunfal sobre a queda de Babilônia, que é o capítulo 14, traz dentro desse capítulo esse teor altamente profético e explicativo sobre uma situação que se deu exatamente com o diabo. Algumas pessoas que se pensam ser teólogos, pensam ser mais sábios que a própria sabedoria, acabam tentando interpretar a Bíblia. A Bíblia não é um livro sujeito à nossa interpretação. Nós é que temos que ser sujeitos à revelação bíblica. Nós não interpretamos a Bíblia. A Bíblia é-nos revelada pelo Espírito Santo. É algo que invade o nosso ser. Não sou eu que deduzo o que a Bíblia diz. Isso não existe. Com a Bíblia não existe. Com a matemática existe. Com a química, com a biologia existe. Eu leio e deduzo, está escrito, os cientistas pesquisaram, escreveram, ponto final. Sem contar aquelas aspas de que o homem foi à lua, né? Isso também está valendo por aí. Então, nós deduzimos coisas de um mundo natural, mas de um mundo espiritual nós não deduzimos absolutamente nada. Nós temos que estar sujeitos à revelação que será trazida a nós. Então eu leio e deixo que o Espírito Santo traduza aquilo para mim. Às vezes você lê uma coisa assim, não estou entendendo isso. É porque o Espírito Santo não te revelou aquilo. Ou ele não quer revelar para você porque não é projeto dele, você sequer às vezes entender certas coisas naquela hora, às vezes vai entender dali a 15, 20 anos. Isso acontece também, tudo é projeto de Deus, ou seja, para exemplificar isso, Daniel era um homem espiritual? Era, mas Deus revelou coisas tremendas para ele, o que ele disse? Estou entendendo nada. Aí o que o anjo diz? Sela as palavras desse livro, porque isso é ainda para tempo distante. A mente de Daniel, não é que Daniel não tivesse espiritualidade ou condições de entender aquilo, não é nada disso.
cérebro de Daniel era igual ao nosso, ou quem sabe até um pouco melhor, né? Então, não era isso. A questão era que o tempo em que uma mente é sintonizada dentro de um cenário, isso nos dá o entendimento. E o cenário que Daniel está, ele jamais poderia compreender aquilo que hoje Daniel viu, mas quem compreende somos nós. Assim também acontece, ou seja, hoje nós temos uma quantidade de informação dentro da nossa cabeça que ela é 1 milhão de vezes superior às quantidades de informação que Daniel tinha. Você concorda comigo? Daniel, você lembra quando o Daniel estava lá sentado com o iPhone dele? É por aí. Daniel acessava o Google. Então, meu irmão, é isso, as coisas acontecem assim. Então Deus tem o seu tempo precioso e nós não podemos deixar passar esse tempo de Deus na nossa vida, né? Ele prepara o nosso cenário, a nossa vida espiritual, para nós sermos capazes de entender uma determinada revelação. Isso é um tempo precioso, que eu não posso deixá-lo passar de mim. A Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Esse hoje é um momento preciso também. Então, voltando aqui, o que acontece? Alguns teólogos muito sábios começam a ler a Bíblia no natural e começam a dar suas interpretações. Não, isso aqui não tem nada a ver com o diabo, isso aqui está falando não sei o que da Babilônia. E eles ignoram que a Bíblia não é um livro simplesmente com narrativas histórico-literais. A Bíblia é também um livro de narrativas proféticas. Pois se tirarmos o caráter profético da Bíblia, pode jogá-la no lixo, porque livro de história é o que mais nós temos no mundo. Nós não precisamos de livros históricos. Nós precisamos, para nosso espírito, a nossa vida espiritual, é esse livro profético. Nós temos aí a capacidade de saber coisas que vão acontecer no futuro, por causa de história? Não, história fala do que passou. Mas se nós sabemos de coisas que vão acontecer no futuro, então eu não estou me detendo a um livro histórico, eu estou me detendo a um livro profético. Profecia que fala do futuro, história fala do passado. Então a Bíblia não é um livro literal, histórico e ponto final. E eu tenho encontrado, inclusive, algumas pessoas que eu vejo que vão se perder totalmente, porque o orgulho é maior do que qualquer coisa. São pessoas que pensam que porque leu, outro detalhezinho, leu um livrozinho, não, porque o fulano de tal, que tem 500 livros históricos, escreveu. Meu amigo, se o fulano de tal escreveu, ele não é a verdade. A verdade sempre será a Bíblia e a revelação do Espírito Santo. Tem pessoas por aí se guiando por escritores. Quando o Espírito Santo testifica a mim de que uma narrativa de um escritor, seja ele quem for, é verdadeira, quando aquilo entra, penetra em mim, então é verdadeira. Não porque o camarada escreveu, mas porque o Espírito Santo testificou. Tem um louco aí que eu encontrei, inclusive que já saiu daqui do ministério, e ele se acha todo sábio. Você sabe aquelas pessoas assim, né? Não tô desviado, não. Estou afastado, né? Mas continua andando com Deus, só se for com Deus desse século, chamado diabo. É ele que está lá fora da igreja, andando com todo mundo. Quem anda com Jesus está ligado a um ministério. Quem não está ligado a um ministério, meu irmão, pode estar andando com o diabo, com Deus não. Aí, resultado, o camarada diz que quando Jesus está falando com a mulher samaritana, que Jesus diz assim para ela, mulher, vai chamar o teu marido. Ele diz que ali a palavra não é marido. A Bíblia mostra que todas as versões no mundo trazem ali a palavra marido. Aí ele diz que não, Jesus não falou. Ele disse para a mulher, mulher, vai buscar os teus deuses. Isso é um absurdo. Por quê? Porque ele leu um livro que diz isso, que Jesus disse para a mulher, mulher, vai buscar os teus deuses. Mas se você pegar todas as versões bíblicas do mundo, está escrito, mulher, vai buscar o teu marido. Aí depois Jesus diz assim para ela,
verdadeiramente, porque você teve 5 maridos e o que agora tu tem não é teu. Então, não é isso, está escrito. Porque você teve 5 deuses e agora o que tu tem não é teu. Olha só. E o homem se coloca numa postura, entona a voz como quem realmente está querendo dizer, eu sou o sábio. Eu olho para ele, não tem nem resposta, eu digo assim, eis aí mais um louco a caminho do inferno. Tem loucos que acham um caminho, tem loucos que se perdem por completo. Então, meu irmão, Bíblia, testificação do Espírito, revelação, a igreja sobrevive disto. A igreja não sobrevive de livrinhos, não. Os livrinhos têm que bater, encaixar com aquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar. Essas são as realidades que muita gente está se perdendo. Então, aqui nós temos um texto profético, de Isaías 12, que fala sobre Lúcifer. Porque veja bem, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Você acha que um homem falaria isso? Um homem comum diria, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu nome, o meu trono? Não tem sentido. E quando nós vamos para aquela glória que Deus nos tem revelado, a simbologia bíblica, nós vemos que estrelas representam anjos, Então quer dizer, qual era a intenção do diabo? Era governar sobre todos os anjos. Quem é que faz isso? A respeito de quem está escrito, e todos os anjos de Deus o adorem. A respeito de quem? De Jesus. Então, quando nós vamos ver lá em Ezequiel, no capítulo 28, que o diabo diz assim, eu serei semelhante, não é igual, mas semelhante ao Altíssimo, e automaticamente vendo aqui governar sobre todos os anjos, todas as estrelas, então significa que o diabo não queria o lugar de Deus, ele queria o lugar de Jesus Cristo, que é o que governa sobre todos os anjos, como a própria Bíblia diz. Em Ezequiel 28, 11 diz, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Uma expressão dessa, sinete da perfeição, para o rei de Tiro, um homem ímpio, um homem que torturava, matava e outras coisas mais. Aí diz, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Quando foi que o rei de Tiro esteve nesse Éden, jardim de Deus? De todas as pedras preciosas te cobrias. O sardio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Está falando para um homem? Deus usando uma expressão dessa para um homem? Tu eras querubim da guarda ungido? E te estabeleci, e eu te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, no meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem
pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. É expressão demais para estar sendo dirigida a um mero homem, como nós dizemos, um mero homem mortal. Então temos aqui algumas profecias que falam do diabo. Não é só isso, tem muito mais, mas essas são as principais que nos dá a entender da posição do diabo, do julgamento dele, dos intentos dele. E qual era o intento dele? A intenção do diabo era ser semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Jesus. Jesus é semelhante ao Altíssimo, né? Jesus recebeu todo o poder nos céus e na terra. Jesus tem a onisciência, a onipotência, a onipresença. Ele tem atributos, onisciência, onipotência, onipresença, tem atributos que são exclusivos da divindade. Esses atributos o diabo jamais teria, mas mesmo assim ele queria uma posição de governar sobre todos os anjos, ele queria um destaque. Imagina, até lá na eternidade, aonde não falta nada absolutamente, onde ninguém tem motivo para querer pisar na cabeça do seu próximo, onde ninguém tem falta de absolutamente de nada. Aqui na terra as pessoas dizem assim, eu queria uma prosperidade, eu estava em dificuldade, então eu fiz isso, eu fiz aquilo. Lá no céu, onde não falta absolutamente nada, mesmo lá ainda apareceu um cabra desse para querer ter o que não era para ele ter. Então aqui na terra, imagina, né, irmão, que os homens não estão fazendo, que nós não assistimos em mídia, as coisas que acontecem por baixo desses panos aí, inclusive pactos com o diabo, porque esse sentimento de exaltação pessoal, esse sentimento de domínio, esse sentimento de possuir, botar tudo subjugado aos seus pés, esse sentimento, não tenha dúvida, é um sentimento que procede do diabo. Se você pressentir que isso está invadindo a tua mente, bane isso de vez, porque quem vem o som desses passos é o som de Satanás. Então, meu irmão, aqui então diz, seguindo na página 42, é bom notar o aparecimento da expressão, serei semelhante ao Altíssimo. Logicamente, Lúcifer não ambicionou o trono de Deus, pois todos sempre souberam que isso é impossível, né? A divindade não pode ser tentada pelo mal. A expressão semelhante encerra qualquer outro ponto de vista. Diz ainda, acredita-se que Lúcifer tenha ambicionado uma posição, não podemos afirmar qual, que o colocaria sobre todos os demais seres angelicais, visto aparecer a expressão, acima das estrelas de Deus me exaltarei. Sabemos que estrela é símbolo de anjo também. Então veja bem, aqui embora em primeira instância não há uma afirmativa, depois eu estudando vi que dá para afirmar. O lugar que o diabo queria era o lugar de Jesus. Agora, pode ser que o diabo, por não ser onisciente, ele tenha dito, serei semelhante ao Altíssimo, até quem sabe, sem entender que aquele lugar já estava ocupado. Porque isso acontece também. Muitas vezes as pessoas olham para um lugar e pensam que ele está vago, quando na verdade ele já está ocupado. Quem sabe se o diabo, por não ser onisciente, né, ou sei lá qual era o entendimento dele o suficiente nessa então época, se ele não achou que aquele lugar poderia ser dele ou dado a ele, sem sequer discernir que já se tratava de um lugar ocupado. Porque desde o princípio, quando Deus criou Jesus, quando Deus gerou Jesus, já o gerou
com esse projeto de que ele assumisse determinada posição. Assim como cada um de nós, como somos dados à luz, quando somos formados ou antes de nos formarmos no ventre, Deus já tem uma posição para nós. Vai depender de nós a alcançarmos. A semelhança de Jesus. Deus tinha uma posição para Jesus, mas dependeria de Jesus alcançá-la. Como assim? A Bíblia diz que ele aprendeu obediência pelo que ele padeceu. Ele veio ao mundo e foi tentado, ele foi testado, ele teve que passar por uma prova. Então ele poderia, o próprio Senhor Jesus poderia ter sido reprovado. O próprio diabo o tentou. Se ele não vence, pois lá em Apocalipse ele vai se manifestar e vai dizer assim: assim como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Esse assentar-se no trono não é sentar num lugar físico ou espiritual. O assentar-se num trono é ter direito de exercer as coisas que somente daquele trono emana. Amém, meu? Deu para entender? Não quer dizer que Jesus recebeu o direito de, ô pai, chega para lá, deixa eu sentar aqui do seu lado. Não é isso. Esse direito ele sempre teve. Meu filho, senta aqui, isso aí ele sempre teve. Mas o direito de exercer certo domínio, poder e autoridade, é isso que significa, assim como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Todo aquele que vencer também se assentará comigo no meu trono. Ou seja, Jesus tem poder de exibir, vou usar essa expressão, os poderes que o próprio Deus tem. E nós teremos poder de exibir os poderes que o Senhor Jesus tem, quando no trono dele, e Jesus quando no trono do Pai. É uma coisa diferente, porque Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Agora, a expressão de Apocalipse, como eu venci, significa que ele lutou e poderia ter perdido, né? Perdido, não perdido em forças, mas perdido por não fazer a vontade do Pai, porque nós nunca somos derrotados. Nós cristãos, não existe para nós derrota. Ninguém pode nos derrotar. Se as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão, edifico a minha igreja contra as portas do inferno, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Quem pode me derrotar? Ninguém pode me derrotar. Eu sou invencível, mas se eu não me sujeito aos projetos de Deus, eu mesmo me derroto. Alguém derrotou Paulo? Não, mas ele se derrotou quando disse, não vou sair de Jerusalém. Amém, meu irmão? Se derrotou e se derrotou feio. Muitas conquistas que ele tinha, quando Jesus disse assim, Saulo, sai de Jerusalém, porque eu te enviarei para os gentios de longe. Ele não foi para canto nenhum, Jesus não enviou ele para os gentios de longe, porque ele transgrediu. Ele diz, não, Senhor, eu tenho que testemunhar para esse povo sabe que eu sou testemunho, que eu fiz, que eu aconteci. Saulo, eles não vão receber o seu testemunho, sai de Jerusalém. Não, Senhor, eu não vou sair de Jerusalém. Então, ali Saulo se derrotou. Alguém derrotou Paulo? Não, ninguém derrotou Paulo, foi ele que se derrotou. Senão Roma nunca tinha encostado a mão nele, ele tinha caminhado para os gentios de longe, teria fundado a igreja. Quem sabe se hoje nós não teríamos aí uma Bíblia traduzida para sei lá quais idiomas, tradução de Saulo de Tarso. Mas não temos, porque ele perdeu a proposta do futuro para a vida dele, quando ele transgrediu, dizendo, não sairei de Jerusalém. Então, ninguém nos derrota, uma vez que estamos sujeitos à direção que Deus nos der. A igreja é indestrutível. Prova disso, ela será arrebatada. Para ser arrebatada, tem que estar de pé. Temos ainda aqui, lá no livro de Juízes, no capítulo 11, eu já vi ser dita tanta besteira, irmão, sobre essa passagem bíblica. Desde o começo da história, nós sempre vimos que Deus, o nosso Deus, jamais aceitou
rituais de sacrifícios de vidas humanas. Jamais, isso aí é... Ele protestou Abraão naquela época, né? Mas fica bem claro que ele não deixou que Abraão sacrificasse o seu filho. Fica bem claro isso. Mas você ainda vai encontrar alguns loucos até sobre isso, falando coisas diferentes. Mas o mundo não tem só sábios, o mundo também tem loucos. E nós temos que aceitar e conviver com esses loucos aí também. Então, Juízes 11, 29, diz que: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa. De Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes, com danças, e era ela filha única. Não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Quer dizer, ele viu ali, no voto dele, ele viu a descendência dele exterminada. Ele só tinha uma filha. E nós vamos ver na leitura do texto que ela passa a chorar nos montes, se desenvolve uma cultura naquele lugar. Inclusive, né? No verso 38, consentiu ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses, então se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Né? Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. O que entendemos? Ele fez um voto e essa menina não casou-se. E a descendência dele também sumiu ali. Né? Ele não podia dizer, meu neto. Não tem neto. Acabou. Ele só tinha uma filha. Então o voto que ele fez exterminou a própria descendência dele. Agora, o voto que ele fez foi um voto que nós não vemos sentido nele. Ele honrou, ele deu a palavra, ele tem que honrar. E tem que honrar, e ponto final. Agora, Deus pediu algum voto a ele? Ele não pediu nenhum voto a ele. Mas ele fez, agora ele tem que honrar. Não adianta ele dizer, não, peraí, poxa, caramba, eu só tenho essa filha, vou ficar sem neto, não vou ter mais ninguém na minha descendência, acabou. Já era, ele fez, ele vai ter que honrar. E ele honrou. Então a filha dele não se casou, é o que o texto nos dá a entender, né? E quanto a sacrifícios humanos, eu botei até alguns textos escritos aí, refutação, Levítico, Deuteronômio, a própria experiência de Abraão, que isso é impossível, mesmo para uma época tão distante, um período tão distante,
jamais, o nosso Deus, que não é limitado à história, ele jamais aceitou um sacrifício humano. Isso está totalmente descartado. Pregadores hoje, em pleno século XXI, dizer uma coisa dessa a respeito do Deus da Bíblia, é uma coisa horrenda, mostra que esses homens nunca tiveram um chamado espiritual. Porque, irmão, quem tem um chamado espiritual, uma das coisas básicas que você concebe é isso, que para Deus não tem sacrifício humano, ele não aceita isso, esse ritual, né? Quando Deus mandava exterminar, Saul extermina os amalequitas, não tem nada a ver com sacrifício humano, tem a ver com guerra, não tem a ver com ritual religioso. Então, a nível de rituais religiosos, votos com Deus, esse negócio de sacrifício de vidas humanas está descartado e ponto final. É só examinar os próprios textos que nós vamos encontrar as respostas. Então aqui, o que nós vemos com Jefté? O homem faz um voto. Eu não sei o que ele faria se fosse a mulher dele que tivesse saído ao encontro dele. Ele devia ter servos e servas. De repente ele pensou que um dos servos vai sair ao meu encontro. Eu não sei o que ele pensou. A casa dele não tinha só a filha dele e a esposa. O homem é um general de guerra. General de guerra naquela época tinha muitos criados, tinha muita propriedade. Então, na cabeça dele, ele não especificou nada, ele não imaginou o que ia acontecer. Ele disse, o primeiro que sair ao meu encontro vai ser um holocausto ao Senhor. Aí alguém diz assim, mas então, vai ser um holocausto. Holocausto não é aquela oferta que se queima no altar até virar cinza? Sim, é isso que quando eles chamavam holocausto no Antigo Testamento, era isso. Mas esse não é o significado absoluto da palavra. Esse é um dos significados da palavra. Quando nós falamos amor, todos nós sabemos o que significa a palavra amor, não sabemos? Sabemos. Quantos significados tem a palavra amor? Caramba, sei lá quantos, meu irmão. Tem muitos significados a palavra amor. Tem pessoas que usam várias vezes a palavra amor para designar várias expressões, várias atitudes. Então, é amor de pai para filho, é amor de homem para mulher, é amor de filho para pai. No grego, por exemplo, nós temos 3 palavras diferentes para designar amor. Não sei se eu me lembro. É o amor eros, amor ágape, e tem uma outra palavra que também designa amor. Mas, por exemplo, amor eros é de onde vem a palavra erotismo, né? Que é esse amor envolvendo o desejo sexual. O amor ágape seria um amor de pai para filho, seria o amor que Deus tem por nós, né? E tem uma outra palavra que eu não me recordo agora, seria o amor do filho para o pai. Filos, isso mesmo, essa palavra, filos, que também significa amor. No grego especifica-se isso, mas no nosso idioma português isso não é especificado. No idioma inglês, quando se fala love, também não é especificado, é só uma palavra. A palavra holocausto, ela não tem apenas um significado. Se você, tem aqui, eu coloquei aqui na apostila, no dicionário, eu fui lá, definição do dicionário. Dos significados da palavra é holocausto. Imolação, que tem a ver com sacrifício de vítima por fogo. Outro significado da palavra holocausto, sacrifício, ato que envolve renúncia, abnegação ou sofrimento em favor de outrem. Então veja bem, ele disse assim, aquele que sai da minha casa eu vou te oferecer em holocausto, em sacrifício, vai ter uma renúncia, vai ter uma abnegação. O que é abnegação? É quando a pessoa se torna impedida de realizar alguma coisa, que é justamente o que eu acredito que aconteceu com a filha de Jefté. Ela foi impedida de se casar, e para uma época em que todo o projeto da mulher é o casamento, como era aquela época, isso realmente foi um ato muito impactante.
ao ponto de ter se desenvolvido em uma cultura que de ano em ano as mulheres saíam a um determinado lugar e durante 4 dias faziam uma lamentação em memória da filha de Jafté. Então nós temos que ir com muita calma nas interpretações bíblicas, esperar Deus nos falar, pesquisar, vai ao dicionário, vai ler o que grandes escritores escreveram sobre aquilo, vai orar principalmente, leia o texto bíblico 5, 10, 15, 20, 30, 40 vezes, sabe, irmão? Não ouse dizer, eu já li a Bíblia. Irmão, já li a Bíblia não quer dizer nada, tá? Já li a Bíblia não quer dizer absolutamente nada. Eu leio Bíblia até hoje e estou sempre sendo surpreendido por textos bíblicos e olha, são 30 anos lendo Bíblia. Nós temos ainda aqui Saul e a pitonisa. Pitonisa é uma palavra que também na época chamava pitonisa, agora nós chamamos feiticeira, né? Houve uma época que foi chamada vidente, chamava agoureiros. São palavras que vão se perdendo dentro das culturas ao longo do tempo, porque a sociedade vai tomando seus movimentos, né? Então, lá em 1 Samuel, no capítulo 28, um texto grande, do 1 ao 20, o que mostra lá? Mostra, deixa eu anotar aqui, Samuel 28, do 1 ao 20. Mostra quando mostra quando Saul, no livro de Samuel, quando Saul está totalmente desorientado. Antes ele havia mandado exterminar os feiticeiros de Israel. Agora ele está tão desorientado, tão perdido, porque Deus o abandonou, retirou dele a graça, e ele vai consultar os feiticeiros que ora ele havia mandado exterminar. E ele diz para os seus subordinados, procurem aí alguém que invoque o espírito dos mortos, porque eu quero invocar Samuel dentre os mortos, para que Samuel me oriente. Quer dizer, é uma loucura. Isso aqui prova que Saul realmente foi um homem inapto para o reinado de Israel, foi inapto para representar o Deus vivo, porque o tempo que ele conviveu em Israel, o tempo que ele conviveu no trono, o tempo que ele conviveu com Samuel, ele não foi capaz de entender que o espírito dos vivos não se invoca dentre os mortos. Ele não foi capaz de entender isso. Quando ele está no desespero, ele vai ao extremo da loucura. Pede para os seus soldados, procura aí. Eles dizem, tem uma feiticeira em Endor. Ué, mas então tem transgressão no ar, né? Que ele tinha dado ordem para exterminar todos os feiticeiros. Agora o povo diz, tem uma lá em Endor. Por que eles não exterminaram essa? Enfim. Então, meu irmão, lá no texto, 1 Samuel, no capítulo 28, tem algumas palavras, alguns detalhes do texto que precisam ser examinados. Por que eu estou examinando esse texto? Eu acho que para nós não teria tanta necessidade, basta ler um pouquinho, estudar um pouquinho. Mas o que acontece? Existem algumas pessoas de muita fama no meio evangélico, como por exemplo, existe um tal de Thompson, e tem até aí uma Bíblia segundo Thompson, Bíblia com comentários segundo Thompson, e as pessoas compram essa Bíblia a balde, principalmente os assembleianos, porque Thompson foi um grande preletor, um homem teólogo, e muitos pastores exaltam ele. Eu acho que ele não passa de um verdadeiro lixo. Porque tem certos delitos que nós não podemos cometer, e ponto final. Entende, meu irmão? Certas coisas simplesmente nós não podemos errar, e ponto final. Porque certas coisas ferem
toda a doutrina do Evangelho. Certas coisas detonam, acabam com a doutrina do Evangelho se eu errar. Tem certas coisas que se eu errar aqui na igreja, neste púlpito, eu destruo a igreja, acabou a igreja. Acabou a visão do povo, acabou o entendimento. Então certas coisas, simplesmente, eu não posso errar nela. Não posso errar, porque se eu errar, não tem volta. Por isso eu digo, Thompson é um lixo. Porque os comentários de Thompson, inclusive livros escritos por Thompson, diz que neste episódio de Saul com a pitonisa, a feiticeira, que Deus teria aberto uma exceção. Eu acho que a exceção se escreve assim, é tanto XCS nessa palavra que misericórdia. Podiam inventar uma maneira diferente de escrever esse negócio. Então, Deus abriu uma exceção e Saul, através de uma feiticeira, invocou os mortos e dentre os mortos veio o profeta Samuel. Irmão, Steven Spielberg está se sentindo humilhado com esse cara. É ter uma mente muito cineasta. A feiticeira que trabalha para o diabo invocou Samuel dentre os mortos. Caramba, Hollywood ficou envergonhado. Ninguém mais vai criar um filme como esse. Só o bendito Thompson. Tem um outro camarada também, que me foge a memória dele, que é teólogo, que também diz que realmente Samuel foi invocado dentre os mortos e Samuel apareceu. É demais para mim um negócio desse. Então, certas coisas não pode. Onde é que está toda a doutrina do Evangelho? Se eu admitir, não admitir, porque eu não tenho que admitir nem deixar de admitir nada. Se a Bíblia, se Deus tiver realizado esta operação através de uma serva do diabo, trazer um seu homem santo ali, o que aconteceu? O espírito de Samuel, segundo a interpretação de que ele teria vindo, o espírito de Samuel se apossou da feiticeira, ou seja, foi uma sessão espírita, se apossou da feiticeira e começou a falar com Saul. Irmão, por favor. Para mim admitir isso, primeira coisa que eu tenho que admitir, não sou mais crente, estou largando esse negócio, estou fora. Fui enganado a minha vida inteira. Primeira coisa, isto é inadmissível. Eu não admito que Deus tenha realizado isso. Eu não admito que Deus tenha realizado isso. Agora, examinando os textos, já se vê claramente que isso não aconteceu. Não teve nenhum espírito de Samuel na história. Não teve nenhuma possessão do espírito de Samuel a uma mulher. O que teve foi aquilo que a gente sabe. Provavelmente lá foi um espírito da pombagira que se apossou da mulher, foi um tranca-rua, foi um Exu caveira, foi um sete capa, foi uma legião sei lá de quê, se apossou da mulher e falou o que quis. Saul, desesperado, queria ouvir qualquer coisa. Está no desespero. Quando a gente quer ouvir qualquer coisa, a gente ouve qualquer coisa. Então veja bem, o texto, Samuel 28, do 1 ao 20, diz assim, vamos do verso 8. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e foi. Com ele 2 homens, de noite. Chegaram à mulher e lhe disse, peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher, bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios, os adivinhos, por que pôs-me armas ciladas à minha vida, para me matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo, tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher, quem te farei subir? Respondeu ela, faze-me subir Samuel.
vendo a mulher a Samuel, veja bem, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Ela reconheceu Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul, veja bem, agora quer dizer, a possessão aconteceu, a mulher vê o espírito e ela se torna possessa e começa a falar com Saul. Verso 15, Samuel disse a Saul: por que me inquietaste? Olha só, por que me inquietaste? Ou seja, eu estou aqui contra a minha vontade, né? Se eu estou me sentindo inquietado, uma situação ruim, constrangedora, eu vim contra a minha vontade. Então, por que me inquietaste, fazendo-me subir? Eu não queria subir, mas você me obrigou a subir. Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. Deus se desviou de mim e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Quer dizer, Deus não está se manifestando a Saul, nem pelos sonhos, nem pelos profetas, nem por um artifício dos que ele criou para se manifestar para o homem. E Saul consegue burlar os caminhos de Deus e falar com Samuel, mesmo sem a vontade de Samuel e sem a vontade de Deus, porque Deus já não responde. Ele foi lá e consultou uma feiticeira que ele tinha mandado exterminar por saber que é uma obra do diabo, e agora esta mulher, serva do diabo, consegue arrancar Samuel lá do seio de Deus e obrigar Samuel a vir falar com Saul. É demais para mim, é demais. Então vamos. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Ou seja, Samuel é aquele homem que recebia de Deus e transmitia. Se Deus não quer falar com Saul, Samuel tem alguma coisa para dizer para Saul? Não tem absolutamente nada para dizer. Ele era apenas um profeta, um porta-voz. Aí está dizendo aqui: Deus se fez o teu inimigo. Verso 17. Porque o Senhor fez para contigo, como por meu intermédio, ele dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Ou seja, agora o diabo já está usando aquilo que todo mundo já sabe. A nação de Israel já sabia disso, que Saul estava reprovado e que Davi seria o novo rei de Israel. O mundo já sabia disso, já tinha gente já seguindo a Davi, já abandonando o exército de Saul e seguindo a Davi. Todo mundo já sabia disso. E o diabo aqui repete: como tu não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto: o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Eu vi muito dessa mentira nos terreiros de macumba. De gente morrer e o capeta lá incorporado dizer assim: não, ele está comigo. Tá nada, que está com ele? Eu vi muito dessa mentira no terreiro de macumba. Mães chorando lá por filhos que tinham morrido nas drogas, morrido a tiro por causa de tráfico, briga com polícia, ia lá chorar: ah, meu filho está num bom lugar. Tá, teu filho está num ótimo lugar, teu filho está comigo. O cara traficante, sem vergonha, estuprador, assassino, vendia maconha para tudo que era lá, da polícia mata o camarada, a mãe vai lá no terreiro, o demônio diz assim: não, se preocupa não, ele está comigo num lugar muito bom. Cansei de ouvir isso, meu irmão, cansei de ouvir isso. Mas isso já era dito desde o tempo de Saul. O diabo continua repetindo as mesmas notas e as pessoas continuam dançando a mesma música. Aí diz assim, ó:
O Senhor entregará Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Estará como? Estará nada. Agora, o Senhor entregará Israel nas mãos dos filisteus? Novidade. Não, Deus ia dar vitória a Saul. Um homem que já está ali completamente abandonado, desorientado. O espírito da loucura já está sobre ele. Ele está tão louco, tão obstinado, que ele está inclusive indo consultar o diabo. Como que um homem desse vai ter vitória? Aí o diabo lança a profecia. Não, Deus vai o Senhor entregará Israel na mão dos filisteus. Bom, até eu no ventre da minha mãe fazia essa profecia. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se, verso 21. Bom, é o bastante aí, né, irmão? Então veja, aqui nós temos uma situação, uma clara sessão espírita. Se Saul tivesse o Espírito de Deus ali, se fosse homem de Deus, essa sessão espírita nem ia acontecer. Porque um homem cheio do Espírito Santo, o diabo não gosta de se manifestar na frente dele, não. Então nós não temos aqui nenhuma base, pelo menos não no que eu entendo de Bíblia e de Deus, das misericórdias do Senhor, nenhuma base para dizer, aqui esteve, Deus abriu uma exceção, como diz o Thompson, deixa eu botar o nome dele aqui, para você não esquecer, né, irmão? Porque vai que tu passa no mercado e vê uma Bíblia de Thompson, tu já sabe que tem que passar longe desse negócio. Ou então, se você quiser estudar Thompson, você já sabe que tem que comprar. O tal Thompson diz que Deus abriu uma exceção. Irmão, cuidado com esse negócio. Eu conheço um Deus de regras, mas eu não conheço um Deus de exceção. Me cita na Bíblia uma exceção, não essa aí, tá, irmão? Porque essa aí já pertence a Thompson. Me cita na Bíblia uma exceção. Nós temos na Bíblia 6.000 anos de história, de Gênesis a Apocalipse, em todo o conteúdo bíblico, profético, histórico, espiritual, temos tudo, temos 6.000 anos de história. Eu quero que você, em 6.000 anos de história, me mostre uma exceção de Deus. Não existe. Deus não trabalha com exceção, Deus trabalha com regra. Se ele trabalhasse com exceção, ele não seria onisciente. Até aquilo que Deus abriria exceção, abriria, muito entre aspas, muitas aspas, ele não teria necessidade de abrir exceção. Por quê? Devido à sua onipotência e onisciência, da exceção ele faz regra, para poder agir por regra e não por exceção. Esquece exceção quando você estiver falando de Deus. Deus não age por exceção, Deus age por regra. Amém, meu irmão? Já pensou? Peraí, Deus, o Senhor abriu uma exceção lá para Saul, abre uma exceção para mim também. Deixa eu consultar aqui um capeta para sei lá o quê. Então essas coisas, irmãos, que grandes homens teólogos estudados, o camarada chega, irmão, eu fiz 5 seminários. Pô, mas fez o que eu fiz nos pés de Jesus? Não, então dá licença, meu irmão, sai da frente. Sai da frente, meu amigo. Você fez 5 seminários, quantos professores você ouviu? Eu ouvi uns 50 professores. Meu amigo, eu ouvi o Espírito Santo falar comigo. Dá licença, sai do caminho. Sai do meu caminho. Sem chance de termos exceções nessa obra. Nós andamos por regras. E se não existissem regras, a nossa submissão ficaria meio... Ou seja, a exigência de Deus, a nossa submissão, ficaria um pouquinho comprometida. Então, irmãos, nós estamos parando aqui nessa parte que fala de Saul e a pitonisa, tá? Aí depois que nós voltarmos, nós vamos examinar um texto interessantíssimo também da Escritura, onde aparentemente nós temos uma contradição
mas você vai ver que não há contradição. Você vai ver que uma coisa complementa a outra. E isto eu não aprendi em seminário. Isso eu aprendi com o Espírito Santo nos pés do Senhor Jesus. O que eu ensino nesse texto, ninguém no mundo nunca ensinou. Tá, irmão? Vamos na paradinha, tomar um cafezinho, já já a gente volta.